Boa noite, a paz de Jesus Cristo, amém. Sou eu, servo do Senhor, pastor Sérgio. Estou aqui com a Bíblia na mão, irmão. Tem um assunto muito importante para tratar comigo e com você, né? Deus, através da palavra, é claro, né? Perdão. E nós vamos ver que hoje à tarde, quando eu mandei para vocês falando sobre a respeito de Mateus 4, lembra disso, da tentação? Então não deu para mim dar tudo, que é muita coisa, e a gente falar por medida de vídeo não dá para a gente expressar. Se a gente está numa sala e ali a gente reunido para falar e deixar Deus nos usar, Ebidax, para respeito da palavra do Senhor, Deus, aquele que Deus tem chamado de vocação, nós vamos ver que as coisas ficarão melhor, porque ali estaremos mais, né, podemos dizer, dando mais lugar a Deus, e a Bíblia diz que onde é o Espírito, há liberdade, né? Aí, né, ficaria melhor. Mas enquanto isso aqui, a epígrafe é a tentação de Jesus, né? A tentação de Jesus, que é do Mateus capítulo 4. E se eu fosse botar um tema que eu vou trazer aqui, na verdade aqui, que você vai entender, seria aproximadamente isso. Aleluia, né? Ficando, no deserto com Cristo e alcançando as alturas. É melhor do que subir ao alto para ganhar o que está embaixo. Pegou essa? É melhor ficar com Cristo no deserto para alcançar as alturas do que estar no alto para alcançar o que está embaixo. É como inverso, já deu para você pegar, né? E da onde que nós vamos ter esse ponto de partida? Aleluia. Diz aqui, aleluia, né? No Mateus capítulo 4, aleluia, versos 9, disse o diabo, né, para Jesus, disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrardes e me adorares. Então Jesus disse, vai-te, Satanás, porque o que está escrito, ao Senhor teu Deus te adorarás e só a ele servirás. Então o diabo foi, o deixou, e eis que o chegando aos anjos e os serviram. Então, irmão, nós vamos saber que essas coisas, eu vou ter que trazer uma introdução talvez um pouco longa para você entender, talvez falar em 1 ou 2 vídeos, para você entender mais um pouco. Levei 31 anos para aprender isso e vou aprendendo a cada dia, porque a palavra de Deus é profundidade. Ela é como se fosse você, né, numa pedreira, numa barreira, cavando ouro, sabendo que tem, e você, né, vai achar, mas nem todo dia vai ter aquelas pepitas grandes, um exemplo, eu dou uma expressão simbólica. Mas sabe que tem ouro ali, ou seja, na cachoeira, no riacho, etc, né? Então, por quê? Porque quando Deus criou lá os céus, não tem nada disso. E quando ele veio para cá e criou o Adão e a Eva, nós vamos ver que em tudo há um período de tempo, está dando tudo bem, porque ali estava a vida e a luz, como nós aprendemos da Epístola de João. Na verdade, ele que diz que o verbo se fez carne e o verbo habitou com Deus e o verbo era Deus. Então, no céu, ele não precisava de fazer carne para estar no céu. Então, ele se fez carne para poder vir descer ao nosso reino, que é o 4º reino, passando pelo reino angelical, que é a instância do último reino, que é o 5º reino, né? Que eu já ensinei isso a vocês. Então, ele teve que passar, aleluia, louvado, Ebedax Praua, para vir o nosso reino, para poder sentir as nossas emoções, sentir nossas fraquezas e também, ao mesmo tempo, nos ensinar que no meio da fraqueza, que naqueles tempos, sim, era um evangelho muito difícil de se pregar, porque ali naqueles tempos, eles queimavam cristãos, naqueles tempos, esfolava, matava a espada, torturava, não é verdade, etc. Agora não, agora nós estamos, pelo menos aqui no país, no Brasil onde nós vivemos, estamos fazendo manutenção daquilo que um dia era mais sério do que hoje, Eminax Praua, né? Então, por isso que nós temos que entender a luz da palavra, porque o diabo, Deus tem me mostrado através dessa palavra e outros livros, que o diabo está fazendo um evangelho, não é verdade? Ele conseguiu, de certa forma, filtrar em muitas igrejas, né, que se diz ser de Jesus, por isso que Paulo diz que ele se desfigura como anjo de luz e como apóstolo, né? O apóstolo é quem? Aquele que é o que abre a igreja, é o que é enviado, é o mensageiro, não é verdade? É o missionário,
Então Paulo diz que ele se desfigura como esse, na verdade, esses tipos de pessoa. E Paulo, para entender isso, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Então nós sabemos que Paulo não estava se tratando, ele não era qualquer um, né? Deus escolheu, ele tinha conhecimento, ainda foi arrebatado e viu coisas que ele não contou, que não era lícito contar. Não é verdade? Ebedax Prau. Então, nós temos que ter esse cuidado, esse zelo e ficar de olho na palavra e pedir a Deus para abrir nossos olhos, porque Jesus veio para dar vista também aos cegos, para que o que nós enxergamos, para que nós não vamos ser enganados, que se possível for Satanás enganaria até os escolhidos. Quer dizer, o chamado é uma coisa, como até no mundo as pessoas para ir trabalhar numa empresa é chamado, mas porém para ver se ela vai ser escolhida a trabalhar é uma outra situação. Então nós também semelhantemente somos chamados e poucos está dizendo que são escolhidos, quer dizer, são muitos, como na empresa também bota nos jornais de certo, são muitos que são chamados e também no reino do céu são muitos que são chamados e nesses muitos poucos que são os escolhidos. E muitos que são os escolhidos, chamados, muitos até ficam na obra, mas não são escolhidos nem para Deus fazer a obra e nem para entrar no reino dos céus, porque vai ter um regulamento, e esse regulamento se chama a Bíblia. Por isso que o diabo, 2 Coríntios capítulo 4, versos 4, ele vem para botar escama, a emenax nos olhos dos incrédulos, para que não resplandeça a sua luz, quer dizer, a luz que é Jesus. Evangelho precisa da palavra, carrega para nós, mas pela luz que é Jesus. Por isso que ele falou, voltando a falar, eu já falei isso em outras pregações, que eu sou a luz do mundo, disse Jesus, enquanto eu estou no mundo. Quer dizer, sem ele, sem a luz dele, a gente não é salvo. Amém? Vou ir para outro vídeo.